Amém? Amém, gente? Bora lá ouvir uma palavra então. Eu quero que vocês estejam comigo aqui, conectados. O Espírito Santo vai falar contigo. Então, vamos dar um glória a Deus, vamos glorificar o Senhor, vamos dar um amém, porque Ele está aqui e tudo é para Ele. O nosso culto é para Ele. Amém? Glória a Deus. Deixa a chuva lá fora e vamos nos conectar aqui com o Senhor. Feche seus olhos, vamos orar. Senhor, obrigado, Pai. Obrigado por essa noite, obrigado, Senhor, por este momento. Obrigado por cada pessoa que chegou neste lugar, nesta noite. Espírito Santo, fale conosco. Espírito Santo, tenha liberdade para fazer aquilo que o Senhor deseja neste lugar. Senhor, toque no mais íntimo e profundo de cada pessoa que aqui está. Senhor, quebranta corações nessa noite, Pai. Que o Senhor possa me usar de uma forma sobrenatural. Porque sem Ti, Pai, eu não tenho nada a oferecer. Mas com o Senhor, eu sei que tem cura, tem transformação e tem milagres para ser derramadas hoje, Pai. Então eu te agradeço, Pai. Esteja conosco em nome de Jesus. Amém? Deus tem uma palavra para nós hoje, cujo tema é o semáforo da vida. O semáforo da vida. No semáforo da vida, existe momento de parar, existe momento de nós termos atenção, e existe momento que nós vamos seguir. Eu não sei qual é o estado do semáforo que você está. Talvez você está num semáforo onde Deus manda você parar, onde Deus manda você ficar atento aos sinais. E existe momento que Deus vai falar: é agora, vá, siga, avance. Qual é o momento que você está? Eu tenho certeza que hoje você vai sair daqui entendendo qual é o estado que você está, entendendo se você está no estado de parar, avaliar, se você está num estado de ter atenção, ou se você está liberto para seguir, liberado para seguir. O Espírito Santo, Ele vai falar contigo nessa noite. Quantas vezes, nós paramos nos semáforos e nós começamos a olhar, e aquele semáforo, a hora que nós estamos chegando, ele fecha, vermelho para você. E aí você está com pressa e de repente você tem que parar. Mas você precisava avançar, você precisava ir, porque muitas vezes você está atrasado pelo compromisso que você tem. Mas o vermelho chegou. O vermelho pediu para você parar, é o momento de parar. Quem aqui já passou no sinal vermelho? Só eu? Nossa, quanta gente. Misericórdia. Eu passei também, gente, infelizmente. Errei, falhei. O que nós corremos o risco de acontecer quando nós passamos no sinal vermelho? Acidente. Nós corremos o risco de sofrer um acidente, de termos um problema quando nós avançamos o sinal vermelho. Quando nós fazemos aquilo que nós não podemos fazer, nós corremos um risco de sofrer um acidente, de termos um problema, de sofrer o quê? Uma consequência, através do quê? De um ato errado, de uma atitude errada, de uma atitude no tempo errado, porque era para passar, era, mas não no vermelho, não era para passar no vermelho, só que pela pressa, por não termos paciência, por andar a vida só correndo, muitas vezes nós acabamos passando por isso, passando por um sinal vermelho, aonde estamos correndo o risco de ter uma consequência na nossa vida. É ou não é? Talvez hoje você chegou neste lugar e o Espírito Santo fala para você hoje: pare.
não continue, não avance, não dê mais nenhum passo, porque senão você vai correr o risco de um acidente. Ou talvez o Espírito Santo fala para você: filho, filha, é tempo de você dar atenção à minha voz. Eu estou querendo falar contigo, eu estou querendo abrir os teus olhos, eu estou querendo falar ao seu coração para que você não erre, mas para isso você precisa ter atenção. E essa atenção, quando Jesus nos chama para dar atenção a Ele, é porque Ele quer falar conosco. E talvez você chegou neste lugar precisando ter atenção aos sinais que o Espírito Santo quer falar, para que você não erre na próxima decisão que você está prestes a tomar. Talvez você chegou aqui em dúvida de algo, de alguma decisão que você precisa tomar amanhã, e aí o Espírito Santo fala ao seu coração: atenção. Ou talvez ele fale: filho, filha, chegou o momento de avançar. Você já passou pelo processo do pare, você já passou pelo processo da atenção, você já discerniu a minha voz, você já sabe o que fazer, agora vá. É momento de seguir, é momento de avançar. Nós temos pessoas aqui em todos os processos, em todas as estações, em todos os estados do semáforo da vida. Agora, o importante não é você saber que em algum estado você está, o importante é você discernir qual é o estado que você está, para que você não erre, para que você não sofra um acidente, para que você não tenha o quê? Uma consequência. Porque quando nós erramos, consequências virão na nossa vida. Eu não sei você, mas eu já errei muitas vezes, por não entender o estado que eu estava, por não entender o momento de parar, ou por não entender o momento de ter atenção e ouvir a voz do Senhor, ou por ter o momento de eu ter agido na hora errada, de passar no sinal vermelho, de eu querer avançar sendo que não é tempo de avançar. E também já teve tempo que Deus mandou avançar e eu continuar parado no mesmo lugar, porque tudo gera uma consequência. Quando Deus pede para avançar e você fica no mesmo lugar, você se acomoda no mesmo lugar, consequências também terão. Mas hoje nós vamos sair daqui entendendo qual é o estado que nós estamos, para que a gente não erre, amém? Glória a Deus. Será que você já identificou o estado que você está? Se é para parar, se é para avançar? Essas três cores, esses três estados, eles representam a nossa vida, os direcionamentos que Deus nos dá. Pare, atenção, avance. Todos nós cristãos precisamos entender e aprender a viver esse equilíbrio, entendendo com sabedoria, para que a gente possa viver e cumprir o propósito que Deus tem para as nossas vidas. Muitos estão acelerados demais, tomando decisões precipitadas demais, que faz com que a gente erre, que faz com que a gente acelere muito. Olha, vamos falar a verdade, o quão é bom você ter agilidade nas coisas, mas quando nós estamos na direção correta, porque não adianta você ter muita agilidade e fazer rápido algo, se você está caminhando na direção errada. Você imagina eu pegar um carro aqui, andar aqui numa rodovia, para o lado oposto da onde eu precisava ir. Muitas vezes a nossa vida é assim, nós estamos caminhando rápido demais, a 100 por hora, para um lugar aonde Deus não pediu para ir. E isso é muito sério para as nossas vidas, porque depois o que acontece quando nós erramos o caminho? Nós precisamos o quê? Fazer o quê? Uma conversão e voltar. Mas nessa volta pode ter o quê? Pode ter pedágio, então tem gasto.
pode ter um pneu furado, nós vamos gastar mais gasolina. Tudo gera uma consequência. Quando você erra a direção, existe consequências. Nas nossas vidas também é assim. Quando nós erramos a direção, quando nós caminhamos aceleradamente pelo caminho errado, nós podemos sofrer uma consequência. E muitas vezes gera o quê? Gastos, transtorno, problemas. E enquanto nós ignorarmos esses sinais, nós vamos errar. Por quê? Porque nós precisamos estar atentos, sensíveis à voz do Espírito Santo de Deus, que quer falar conosco nessa noite. E é por isso que nós estamos aqui, para entender o estado, para entender se é para parar, se é para ter atenção, se é para avançar. É por isso que nós estamos aqui. Eu e a minha esposa, nós vivemos orando, meditando e pedindo ao Senhor direção para os próximos passos da igreja. Senhor, está na hora. Senhor, é para fazer. Senhor, é momento de agir. Senhor, é momento de quê? Aqui na igreja nós precisamos estar sempre atentos a ouvir a voz do Senhor. É momento de quê? É momento de ter um worship night. É momento de ter um Kleber Barros. É momento de quê? Parece simples, mas não é. Tudo que é feito na casa do Senhor precisa ter direção. E nós, para ter direção, nós precisamos estar o quê? Conectados com o Pai. E na sua vida não é diferente. Para você ter direção dos próximos passos a tomar, você precisa estar conectado com o Senhor. Você precisa orar para que você não erre. Eu não sei qual é a dificuldade e a dúvida que você tem hoje, se é uma troca de emprego, se é um relacionamento, se é uma decisão que você precisa tomar, se você vai comprar algo. Tudo tem que ser baseado na direção do Senhor. Tudo. Nada pode ser por acaso, nada pode ser à toa, nada pode ser em vão, o nosso achismo, do nosso jeito. Quando nós estamos em Cristo, todas as nossas decisões precisam ser direcionadas por Ele. E como nós fazemos isso? Relacionamento, entrega, oração, jejum, palavra, é isso que nos direciona. Nós não podemos tomar decisões precipitadas, sem uma direção. E eu queria ler aqui o Salmo 46:10, que diz assim: parem de lutar, e saibam que eu sou Deus. Serei exaltado entre as nações, serei exaltado na terra. Aqui Deus diz: parem de lutar. Em Josué capítulo 3, versículo 7 e 8 diz: então o Senhor disse a Josué: hoje começarei a exaltá-lo à vista de todo Israel, para que saibam que estarei com você como estive com Moisés. Portanto, você é quem dará a ordem aos sacerdotes que carregam a arca da aliança. Quando chegarem às margens das águas do Jordão, parem junto ao rio. Aqui nós vemos duas passagens onde Deus manda parar. Aqui nós vemos duas passagens onde Deus manda parar. Existe mais uma quando Moisés vai atravessar o Mar Vermelho. Antes dele falar para avançar, ele fala para parar. Qual é o estado da tua vida hoje? Será que Deus está mandando você parar em algo? Será que o teu caminho está errado e hoje Ele diz para você: pare? Será que o rumo que você está seguindo está errado e o Espírito Santo te trouxe aqui hoje e fala: pare, não continue, não avance, não prossiga, não tome essa decisão, não entre nesse relacionamento, pare com essa amizade. Será que o Senhor está dizendo para pessoas aqui hoje: chega desse pecado, chega, pare, é momento de parar,
Chega dessa amizade ruim que está te afastando de Jesus. Pare com esse vício. O Espírito Santo te trouxe aqui hoje, e em um desses estados, Ele vai falar contigo. Algo da tua vida, você precisa entender e discernir o que precisa parar. Deus manda o povo parar. Você imagina aquele povo querendo atravessar o mar. Por quê? Porque o exército estava atrás, e o povo querendo avançar, e aí Deus manda parar. O povo devia ter ficado aflito. Não posso parar, eu não quero parar. Por quê? Porque eles estão vindo, eles vão nos matar. Mas aí Deus fala: pare, é momento de parar. Não é momento de caminhar. Pare. Deus diz para alguns aqui hoje: pare. Eu não sei o que, eu não sei quem, mas o Espírito Santo diz para algumas pessoas: pare. Aquilo que você está fazendo vai te causar um problema. Pare. Consequências estão próximas de acontecer se você não parar agora. Consequências estão próximas de acontecer se você continuar avançando o sinal vermelho. Pare. O próprio Deus, muitas vezes, Ele nos pede para parar. Assim como fez com o povo de Israel, Ele está fazendo conosco hoje. Sabe, o vermelho, muitas vezes, é algo que nós não queremos parar. É um sinal que muitas vezes nós não queremos, mas é um dos mais importantes na nossa vida. E esse pare que Deus nos dá hoje, não é para nos punir. Talvez Deus está te parando hoje para tratar algumas feridas em você, para te curar de algum trauma. Talvez Deus diz para você hoje: pare, porque Ele está te livrando de algo que vai acontecer ali na frente. E eu não sei o que é, mas o Espírito Santo, Ele vai falar ao seu coração hoje. O Espírito Santo, Ele vai trazer à tua mente o que você precisa parar. Qual direção você está indo que precisa ser parado agora. Não é amanhã, é agora. É momento de parar. O sinal vermelho é um cuidado do Senhor para conosco. O sinal vermelho não é uma correção, não, é um cuidado do Senhor, é um zelo conosco. Ele está nos livrando de acidentes. Talvez aquele caminho que você acha que é bom, quando não é o caminho certo, por mais que você ache bom, se não for direção do Senhor, ele não vai ser bom para você. Pare. Pare enquanto é tempo, enquanto consequências ainda não aconteceu. Pare enquanto você tem o poder para parar, porque chegou o momento que você começou a avançar o sinal vermelho, você não vai conseguir parar mais. Depois que você tomou algumas atitudes, não tem como. Você já foi, você já acelerou. Deus quer que nós avalie a nossa vida hoje, para que a gente possa parar e entender qual estado nós estamos. Sabe, esse momento de parar, muitas vezes ele está te parando para curar um trauma dentro de você, para que você possa avançar, mas não avançar de qualquer forma, preparado, capacitado. Toda falta de sabedoria na hora de parar causa uma consequência. Uma consequência que muitas vezes nós levamos para o restante da nossa vida. Porque tem atitudes que nós tomamos hoje que pode causar um problema para o resto da vida. É ou não é? Não sei se você já tomou alguma consequência que gerou muitos anos para ser consertado. Mas hoje nós precisamos entender, há momentos em que Deus pede claramente para nós:
E se você continuar, pode machucar. Pare para ouvir, pare para alinhar, pare para ser curado, pare para ser moldado. E hoje o Senhor diz para algumas pessoas: pare. É sério, é uma mensagem muito séria e nos faz refletir, mas é uma mensagem de alerta para as nossas vidas. É um alerta que nós precisamos ficar atento. E muitas vezes, se você não parar, sabe o que pode acontecer? O próprio Deus pode te parar, para te livrar de algumas coisas. O próprio Deus pode te levar a alguns processos e fazer você parar, mesmo que você não queira. E talvez Ele já te parou em algo, mas não foi para te punir, foi para te proteger. Não foi para te punir, foi para te guardar, foi para te livrar, foi para te livrar de consequências que poderiam acontecer lá na frente. Porque Deus não erra, Deus não atrasa, Deus é perfeito nas nossas vidas. Deus não erra. Eu não sei o que você precisa parar, mas o Espírito Santo de Deus fala ao seu coração o que é. O pare do Senhor, Ele é um cuidado. E o amarelo é o que? Atenção. No Salmo 40, versículo 1 diz: esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Isaías 40, 31 diz: mas aqueles que esperam no Senhor renovam suas forças, voam alto como águias, correm e não ficam exaustos, caminham e não ficam cansados. O amarelo, quando nós olhamos para o semáforo, ele é uma atenção que nós temos que ter. Nós estamos chegando. Agora eu faço uma pergunta para você: quem aqui já passou no amarelo? Aí a gente faz o quê? Acelera, né? Opa, está amarelo, vou acelerar, vai dar tempo. Mas aí o que acontece? Fecha. Fechou. Eu já fiz isso um monte de vezes, gente, confessando os meus pecados, trazendo para as nossas vidas o amarelo. Ele é tempo de atenção. O Senhor nos chama nesse sinal amarelo para a gente ter atenção, porque se Ele chamou a atenção pelo amarelo, o que Ele quer? Ele quer que você tenha atenção para discernir os próximos passos a ser tomado. Ele chama a atenção de você e fala: opa, calma, não é tempo de fazer nada agora, não é tempo de acelerar, é tempo de parar, discernir, entender, orar, pedir para o Senhor discernimento, revelação, para que você possa agir. Porque se você agir nesse tempo de atenção, também pode dar ruim. Por quê? Quando nós aceleramos no sinal, o sinal fecha, o outro abre, o carro vai passar, e nós vamos estar o quê? Passando. Corremos também o risco de ter um acidente. Corremos também o risco de errar nas decisões. Hoje, o Espírito Santo diz para algumas pessoas: não é tempo de fazer nada, é tempo somente de orar, é tempo somente de você colocar nas mãos do Senhor o teu plano, o teu projeto, e não é tempo de avançar. É por isso que eu falo para você hoje: é tempo de discernir em qual estação você está. Que talvez você está no pare, talvez você está no atenção, e talvez você está no siga. É por isso que você precisa discernir hoje, e nós vamos orar para isso, para que você possa discernir qual estado você está. Nós vamos orar aqui no final, para que você possa sair daqui sem dúvida, porque o Espírito Santo não gera dúvida, ele gera convencimento, ele gera sabedoria, ele gera discernimento, ele gera em nós uma confiança plena para tomar uma decisão. E o amarelo, quando nós estamos no amarelo, é tempo de nós acalmar o coração, ter paciência, esperar no Senhor, assim como nós, o salmo que nós lemos.
O amarelo acalma o coração. Pensa em algo difícil. O amarelo. Por quê? Porque você vai ter que esperar até o verde abrir. Você vai ter que ficar ali esperando, e você querendo acelerar, e você querendo passar, mas aí Deus fala: não é tempo ainda. Você não pode sair do amarelo, você não pode sair daqui, você não pode avançar. Você precisa acalmar o coração. Tranquilize o coração. Ei, qual estado você está? Será que Deus fala para você hoje: acalma o coração, não é tempo de agir agora. Acalma, aquieta. O amarelo significa transição. Deus está alinhando a nossa vida. Deus está preparando você para o próximo nível. Sabe, talvez nesse tempo de amarelo você não vai conseguir ouvir ao Senhor. Nesse tempo de amarelo, o Senhor talvez fique em silêncio contigo. Talvez Ele nem fale com você. Talvez nesse tempo de amarelo você fique até estranho, porque você vai orar e você não vai conseguir ouvir. Você vai orar e você não vai conseguir ter. Por quê? Porque não é tempo de agir. E aí Deus fica em silêncio. E esse silêncio do Senhor, Ele está preparando você. Ele está preparando você para o próximo passo. Ele está curando, Ele está também trazendo algumas coisas para dentro de você, para que você possa viver o próximo nível. Eu não sei vocês, eu já passei um tempo desse, que eu orava, eu clamava, e eu não conseguia ouvir o próximo passo. Eu não conseguia saber, e agora, para onde eu vou? Sabe por que Deus não fala nesse momento? Porque é hora de ficar quieto. Porque é hora de a gente só aquietar o coração. Porque é hora somente da gente clamar ao Senhor e ficar ali, na presença do Pai. Muitas vezes orando, chorando, clamando. O amarelo é atenção, discernindo. Eu vou por aqui, eu vou por ali, eu vou por onde? Qual o próximo passo? E eu quero dizer uma coisa para você. Enquanto o sinal verde não abrir, não vá. Enquanto Deus não te der uma palavra, não caminhe. Enquanto Deus não te der uma direção, não acelere. Porque pode haver consequências, pode haver acidente, pode haver um problema na tua vida, quando você age impulsivamente para uma direção errada. Amarelo é tempo de acalmar o coração, de ter paciência e falar: Senhor, eu queria avançar, mas eu estou aqui esperando o tempo do Senhor. É difícil, não é fácil. O tempo da espera é um tempo que muitas vezes a gente fica angustiado. E agora? Para onde eu vou? O que eu vou fazer? Já ficou assim? Ficou, Júlia? Eu já fiquei esperando. E agora? Mas eu queria ir. Mas não é hora de ir. Não é hora de avançar. Não é hora de tomar decisão. É hora de acalmar o coração. É terrível esse tempo, mas ele é necessário para nos moldar, para nos preparar. Porque muitas pessoas querem o verde, quer seguir, mas não quer passar pelo processo da espera. E o processo muitas vezes ele dói, machuca, mas ele nos prepara, ele nos capacita para que a gente possa viver um novo tempo. E eu me lembro muito bem que quando eu passei por esse tempo de atenção, de espera, e eu fiquei meses assim, e eu angustiado, e aí um dia Deus falou: chegou o tempo, essa é a hora, agora vai. É tão prazeroso,
você não ter agido naquele tempo, porque você esperou o tempo do Senhor, e o tempo do Senhor na nossa vida, ele é perfeito, amém? O tempo do Senhor, quando nós agimos no tempo do Senhor, tudo é perfeito, Ele faz as coisas certas, no tempo certo, na hora certa, e aí tudo dá certo. Mas quando nós agimos impulsivamente, nós não esperamos o tempo, as coisas é desordenada, existem problemas e consequências, quando nós agimos no tempo errado. Talvez você chegou aqui hoje e o Espírito Santo fala para você: atenção, não é tempo de agir, não é tempo de avançar, é tempo de você clamar a mim, me busca. É tempo de você entrar no seu quarto, feche a sua porta, ore e clame ao Senhor. É tempo de você falar: Espírito Santo, faz aquilo que você precisa fazer na minha vida. Esse processo que eu estou vivendo, me ajuda a ter paciência. Feche seus olhos por um minuto, eu quero orar por você. Senhor, nesse tempo de processo, nesse tempo de atenção, eu peço que o Senhor dê sabedoria e paciência para os teus filhos, Pai, para que eles possam discernir o tempo certo de agir, para que eles possam ter sabedoria do Senhor para poder tomar decisões. Pai, eu clamo a Ti nessa noite, não permita que eles errem, Senhor, no tempo, não permita que eles tomem decisões erradas e precipitadas, Pai, que eles possam ter atenção para discernir o tempo certo de seguir, em nome de Jesus. Cuidado, atenção. O Espírito Santo fala: atenção, filho, chegou o momento de você não fazer nada. Sabe o problema? Por que muitas pessoas erram na hora de tomar decisões? Por que, Vitor, que muitas pessoas erram na hora de tomar decisão? Sabe por quê? Não ouve a voz do Senhor. Sabe por quê? Porque não ora pedindo de discernimento. E aí o que acontece? Muitas vezes nós erramos por não orar, não clamar, por não entrar no nosso quarto e falar: Senhor, fala comigo, não me deixe errar. Parece simples, mas a nossa vida, ela precisa ser pautada em direção do Senhor, seja qualquer coisa, relacionamento, trabalho, decisões para comprar algo, clame ao Senhor, porque quando nós clamamos, quando nós oramos, a chance de nós errarmos é muito pequena, quando nós discernimos a voz do Senhor, e achar o tempo certo de todas as coisas, é muito difícil a gente errar, e eu quero que você saia daqui hoje entendendo isso, para que você não erre, porque todos nós, eu creio que um dia nós erramos, muitas vezes nós tomamos decisões erradas, eu creio que todo mundo já tomou, mas por que muitas vezes nós não oramos e clamamos o tempo suficiente para Ele responder? Se Ele ainda não deu uma direção, não é tempo de agir. Se você ainda não ouviu a voz do Senhor, não é tempo de tomar decisão, não é tempo de fazer nada. Acalma o coração. O Espírito Santo, Ele fala conosco através da palavra, através da oração, dos louvores, de conselhos, através de portas que se fecham. Talvez uma porta se fechou e você ficou frustrado. É Deus te livrando de algo. Acalma o coração. Calma o coração. Talvez Deus está te livrando de algo e você não está entendendo agora. Você está murmurando e falando: não, Senhor, eu não quero que essa porta se feche. E muitas vezes você está declarando para essa porta abrir, mas é uma porta que Deus está te livrando de algo. Eu não sei você, mas eu já orei por portas que estavam fechadas e Deus não abriu. E lá na frente, depois eu fui entender o porquê.
Eu fui entender o porquê Deus não abriu. Por quê? Porque Ele estava me livrando. E lá na frente eu fui entender do que Ele me livrou. Eu não sei se você passou por isso, mas eu passei. E muitas vezes nesse tempo a gente fica bravo. Por que não abriu? Eu orei para abrir, eu clamei, essa porta precisava abrir, mas Deus não permitiu. Ele estava te guardando, Ele estava te protegendo. O tempo da espera é difícil, mas ele é necessário para colocar as coisas no lugar. Quem não respeita o semáforo da vida acaba sofrendo acidentes e consequências. É por isso que nós precisamos discernir qual estado nós estamos. Quem ignora o amarelo está correndo um risco de bater. Quem ignora o vermelho está correndo o risco de sofrer um acidente. Quem ignora o semáforo da vida está correndo um risco de tomar decisões erradas. Não ignore. Não ignore o tempo de parar, o tempo de ter atenção. Não ignore o tempo de avançar. Amém? E o último é o siga. Quem aqui quer seguir? Será que está no seu tempo de seguir? Será que está no teu tempo de avançar? Será que é momento de avançar? É por isso que o Espírito Santo de Deus, hoje Ele vai nos dar resposta, para que a gente possa discernir qual o estado desse semáforo nós estamos. Porque eu creio que tem pessoas aqui que precisam parar. Eu creio que tem pessoas aqui que precisam ter atenção para discernir o próximo passo. Mas eu creio também que existem pessoas aqui que não pode mais ficar parada. Existem pessoas aqui que não pode mais ter atenção. É momento de seguir, é momento de avançar, é momento de prosseguir, é momento de tomar decisões, é momento de agir, é momento de não ficar mais parado, acomodado, estagnado onde você está. Chega. O tempo de parar passou, o tempo de atenção passou, agora é momento de avançar. E eu quero nesse momento que o Espírito Santo traga ao teu coração, à tua mente, para que você possa discernir a sua estação. Em nome de Jesus, ninguém aqui vai embora confundido, ninguém aqui vai embora em dúvida, porque o Espírito Santo vai falar com você aonde você estiver, e Ele vai dar uma clareza grande para que você possa discernir o estado que você está. Em Filipenses capítulo 3, versículo 13 e 14 diz assim: irmãos, não penso que eu mesmo já tenha alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para que estão adiante, prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. E em Josué capítulo 1 versículo 9 diz: não te mandei eu? Esforça-te, tem bom ânimo, não temas, não te espante, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Chegou o tempo de avançar, chegou o tempo de não ficar parado, chegou o tempo que o Espírito Santo de Deus fala para você: é hora de seguir, é hora de avançar, é hora de você sair do comodismo, é hora de você sair dessa estagnação que você se encontra. Não é hora mais de ficar parado. E hoje eu quero que você discina isso, para que você possa prosseguir, para que você possa entender, para que você possa tomar a decisão correta em cada área da tua vida. Eu vou dizer uma coisa para você: não se frustre se Deus falar para você pare, porque Ele está te protegendo. Não te frustre também se Deus falar para você acalma, é tempo de esperar. Não se frustre. Tudo é proteção e é preparo do Senhor, porque vai chegar o tempo do verde, vai chegar o tempo de seguir, vai chegar o tempo de avançar, vai chegar o tempo que Deus vai liberar você. E aí, não negligencie o avanço, não negligencie o siga. Por quê? Porque se nós ficarmos parados nesse tempo que nós precisamos caminhar, também tem consequências. Também tem, e muitas vezes consequências na nossa vida. Por quê? Vamos pensar no trânsito de novo, porque nós estamos falando de semáforo, nós estamos falando de trânsito.
Se o sinal abre e a gente não acelera, o que acontece? A pessoa pode vir, bater em nós, ficar buzinando atrás de nós. E o trânsito é assim. E na nossa vida também. Quando nós precisamos avançar e nós ficamos parados, nós estamos atrapalhando as outras pessoas. Quando Deus dá uma direção para seguir e a gente não vai, nós estamos atrapalhando as pessoas que estão atrás. Nós estamos atrapalhando o fluxo, nós estamos atrapalhando o mover. E isso eu falo aqui também, aqui em cada ministério dessa igreja. Se Deus manda você fluir, flua. Flua para que você possa ser usado em cada área dessa igreja. Flua para que Deus possa te usar em cada área. Flua, não fique estagnado, parado, avance. Deus tem planos e propósitos para cada um de nós. Eu não sei no teu trabalho. Talvez Deus fala hoje para você, é tempo de avançar. É tempo de você sair do comodismo. É tempo de você tomar uma decisão radical. E é tempo de avançar. E aí? Será que você tem ousadia e coragem para seguir? Será que você tem ousadia e coragem para avançar? Porque muitas vezes pessoas não tomam a decisão de seguir porque fica com medo, porque não tem ousadia, porque fica estagnado, acomodado. E sabe o que vai acontecer? Nada. A tua vida não anda se você tem a liberação do Senhor para seguir e você não segue. Tua vida não anda. Os planos do Senhor e os propósitos não vão se cumprir enquanto você não decidir sair do comodismo. Mas o Espírito Santo de Deus, Ele está falando contigo hoje, para que você possa avançar, em nome de Jesus. E aqui em Êxodo 14:15, diz aos filhos de Israel que marchem. Aqui Deus manda o povo começar a passar um mar. Chegou o momento deles parar, e eles ficaram ali por um tempo, e aí Deus fala, marche, agora avance. E o milagre muitas vezes acontece quando nós avançamos, quando nós damos o primeiro passo. O mar só se abriu quando eles caminharam. O milagre só chegou quando eles deram o passo, quando eles seguiram, quando eles avançaram. O milagre vai chegar na sua vida quando você der o passo. Quando você der o passo, quando você caminhar, quando você sair do comodismo, quando você avançar. O milagre chega para quem tem ousadia, para quem não tem medo. O milagre chega para quem sai da zona de conforto. Amém? Que você possa entender hoje, que se chegou o tempo de avançar, não fique estagnado, não fique parado, porque o Espírito Santo hoje diz para muitas pessoas aqui, filho, filha, acabou o tempo de ficar parado, é tempo de avançar. O louvor pode subir, por gentileza. Chegou o tempo de avançar. O verde é sinal que Deus está dizendo, avance, prossiga, vá. Eu sempre tenho uma frase, vá com tudo. Vai com tudo, vai com fé, vai com ousadia, vai com intrepidez. Porque se Deus deu uma palavra, assim como aquele vídeo do pastor Kleber, se você tem uma palavra, você não tem mais poder de escolha. Você precisa seguir, você precisa avançar, você precisa sair do comodismo. E talvez o Espírito Santo hoje ele fala para você, saia da zona de conforto. Acabou o tempo de ficar parado, estagnado. Acabou o tempo de ficar sentado. É tempo que o Espírito Santo te chama para servir. É tempo que o Espírito Santo te chama a falar, opa, acabou o tempo de ficar sentado. Eu quero te usar, eu quero te capacitar para que você ganhe vidas para Jesus, para que você avance. O Espírito Santo hoje fala para muitas pessoas aqui, chega de ficar sentado. É tempo de você falar, eis-me aqui, eu estou aqui, Senhor, me usa, me capacita para viver esse novo, me capacita para avançar, me capacita para prosseguir. Amém? Não ouvi nenhum amém, gente? Amém? O Espírito Santo hoje ele quer te capacitar para você viver esse novo. Chegou um novo tempo neste lugar, chegou uma nova história que ele quer fazer na tua vida. E para alguns ele fala, é o momento de avançar, é o momento de você parar de dar desculpas, é momento de você parar de ficar questionando, é momento de seguir.
Gostaria que você se colocasse de pé nesse momento. É momento de você parar de falar: Senhor, eu não quero, Senhor, eu não posso, Senhor, eu não consigo. Mas o Espírito Santo fala: eu sou contigo, eu estou com você, eu te capacito, eu faço aquilo que você não pode fazer. É tempo de obedecer. O Espírito Santo quer que você obedeça. Sabe? Por que você não avançou ainda? Medo. Muitas vezes o medo está te paralisando. O medo está fazendo você ficar estagnado. O medo está fazendo você ficar parado. O medo está fazendo você não avançar mais. Aonde Deus já falou para avançar e você com medo fala: não, não vou, não, não quero, não, não posso, isso não é para mim. Mas eu falo para você hoje, porque o Espírito Santo está falando: é momento de avançar, é momento de seguir, é momento que o Espírito Santo fala para você: eu te capacito. Não é sobre a sua força, não é sobre o seu talento, não é sobre o seu dom, é sobre aquilo que eu vou fazer através de você. Eu posso ir além do impossível. Em ti não há limites. Eu tudo posso. O inferno treme ao ouvir a tua voz. Sabe, quando Deus manda você avançar e você seguir e você não faz, sabe o que é? Desobediência. Desobediência. Quando Deus manda você avançar e Deus fala para você: avance, chegou o momento, é hora de você avançar, é hora de você servir, é hora de você ganhar vidas, é hora. Quando você entende isso e você não vai, é desobediência. E quando nós obedecemos ao Senhor, a voz do Senhor, existe uma consequência também. É por isso que hoje o Espírito Santo te trouxe aqui para você discernir qual estado você está e se é momento de seguir, avance. Porque hoje é momento de avançar. Se você está no estado de avançar, é momento de tomar a decisão e falar: Senhor, tira o medo de mim. Senhor, tira todo o medo que eu tenho. Senhor, me ajuda a prosseguir, me ajuda a avançar.